Boa noite, amigo telenauta. Hoje, uma sexta-feira, 21 de julho de 2017. Está no ar mais um programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Deus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você agora, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Tende Calma, de autoria de Emmanuel, psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se enquanto a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significância e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. O editorial desta semana diz respeito ao tema Lei e Vida. Abre aspas. Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir a lei. Foi dito por Jesus, está registrado na Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não delapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de seus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição da alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de que amor e a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando sequer as estradas para Deus. Obedecem à estrutura e direções que variam do infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Mensagem de Esperança em seu momento musical apresenta a melodia Aos Pés do Monte com Tim e Vanessa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar
voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Agora vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 219 e 220 e o tema é Ideias Inatas. Então vamos para a questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição, certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc.? E a resposta dos espíritos é: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Na questão 220, Kardec faz a seguinte indagação: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E a resposta a Kardec é sim, desde que compusco a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre aborto é uma delinquência inaudita. Há uma citação adjudicada a Madre Teresa de Calcutá, pronunciada na Conferência da ONU, quando a líder religiosa teria dito que, abre aspas, o maior destruidor da paz no mundo hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, nem a conferência ou o governo. Sempre houve leis severas contra a prática do aborto na humanidade. No século XVIII a.C., o Código de Hammurabi destacava aspecto da reparação devida a mulheres livres em casos de abortos provocados, exigindo o pagamento de 10 ciclos pelo feto morto. Na Grécia Antiga, as leis de Licurgo e de Solon e a legislação de Tebas e Mileto tipificavam o aborto como crime. Hipócrates, uma das figuras mais importantes da história da saúde, frequentemente considerado pai da medicina, negava o direito ao aborto e exigia dos médicos jurar não dar às mulheres bebidas fatais para a criança no ventre. Na Idade Média, a Lex Romana Visigotorum editava apenas severas contra o aborto. O Código Penal francês de 1791, em plena Revolução Francesa, determinava que todos os cúmplices de aborto fossem flagelados e condenados a 20 anos de prisão. O Código Penal francês de 1810, promulgado por Napoleão Bonaparte, previa a pena de morte para o aborto. Posteriormente, a pena de morte foi substituída pela prisão perpétua. Além disso, os médicos, farmacêuticos e cirurgiões eram condenados a trabalhos forçados. Se os ditos tribunais humanos condenam a prática do aborto, as leis divinas, por seu turno, atuam inflexivelmente sobre os que alucinadamente o provocam. Fixam essas leis no tribunal da própria consciência culpada tenebrosos processos de resgate que podem conduzir ao câncer e à loucura, agora ou mais tarde. O primeiro país da era pós-moderna a legalizar o aborto foi a União Soviética, em 8 de novembro de 1920. Os hospitais soviéticos instalaram unidades especiais denominadas abortórios, concebidas para realizar as operações em ritmo de produção em massa. A segunda nação a legalizar o aborto foi a Alemanha nazista, em junho de 1935, mediante uma reforma da lei
para a prevenção das doenças hereditárias para a posteridade, que permitiu a interrupção da gravidez de mulheres consideradas de má hereditariedade, não arianas, ou portadoras de deficiência física ou mental. Entre 1996 e 2009, ao menos 47 dos 192 países da ONU aprovaram leis com artigos mais liberalizantes. Em todos os países da Europa, exceto Malta, o aborto não é penalizado em situações controladas. Os países ibéricos são exemplos de liberalização. Em 2007, Portugal legalizou o aborto sem restrições até a 10ª semana de gestação. E depois desse período, em casos de má formação fetal, de estupro ou de perigos à vida ou à saúde da mãe. Na Espanha, lei com termos semelhantes começou a vigorar em 2010. Cuba é o único país hispânico em que o aborto é legal sem restrições. Na Colômbia, a Corte Constitucional determinou em 2006 que o aborto é legítimo em casos de estupro, má formação fetal ou de riscos para a vida mãe. Até então, a prática era proibida no país. Há países em que o aborto era totalmente ilegal, mas passou a ser aceito nos últimos anos se a mãe correr risco ou se houver malformação fetal, no Irã ou no caso de estupro, no Togo. Não nos enganemos, a medicina que executa o aborto nos países que já legalizaram o assassinato do bebê no ventre materno é uma medicina criminosa. Não há lei humana que atenue essa situação até a lei de Deus. No Brasil, a taxa de interrupção de gravidez supera a taxa de nascimento. Essa situação fez surgir no país grupos dispostos a legalizar o aborto, torná-lo fácil, acessível, higiênico, juridicamente correto. Contudo, ainda que isso viesse a ocorrer, jamais esquecemos que o aborto ilegal ou legalizado sempre será um crime perante as leis divinas. Os abortistas evocam as péssimas condições em que são realizados os procedimentos clandestinos. Porém, em que pese a sua veracidade, não nos enganemos, imaginando que o aborto oficial irá resolver questões do assassinato das crianças no útero. Ao contrário, o aumentará bastante. E o pior, continuará a ser praticado por meio secreto e não controlado, pois a clandestinidade é cúmplice do anonimato e não exige explicações. Alerte-se que se não há legislação humana que identifique de imediato o ignóbil infanticídio nos redutos familiares ou na bruma da clandestinidade, e aos que mergulham na torpeza do aborto, os olhos divinos de nosso Pai contemplam do céu, chamando em silêncio as provas do reajuste, a fim de que se expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetram. Chico Xavier disse que, abre aspas, se anos passados houvesse a legalização do aborto e se aquela que foi a minha querida mãe entrasse na aceitação de semelhante legalidade profundamente ilegal, eu não teria tido a minha atual existência, em que estou aprendendo a conhecer minha própria natureza e a combater meus defeitos, e a receber o amparo de tantos amigos que, qual você, como todos aqui, nos ouve e me auxilia tanto, fecha aspas. Até mesmo diante de gravidez resultante da violência sexual, o Espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora. Lembrando também que o governo deveria ter departamentos especializados de amparo material e psicológico a todas as gestantes, em especial as que carregam a pesada prova do estupro. É absolutamente indefensável
É imoral a prática do aborto terapêutico, porque interrompeu o processo reparador que a vida impõe ao espírito que se reencarna com deficiência. Será justo impedi-lo de evoluir por egoísmo da gestante? Se o aborto, em tempos idos, era usado a pretexto de terapia, devia-se à falta de conhecimento médicos. Evocamos, no contexto, uma aula inaugural do Dr. João Batista de Oliveira e Costa Júnior aos alunos de Direito da USP em 1965, intitulada Por que ainda o aborto terapêutico? João Batista explicou que o aborto em questão, abre aspas, não é o único meio, ao contrário, é o pior meio, ou melhor, não é meio algum para se salvar a vida da gestante, fecha aspas. Não impomos anátemas àqueles que estão sob o impacto de consciência febricitantes em face do ato já consumado, até para que não caiam na vala profunda do desalento. Para quem já se equivocou, convém lembrar o seguinte: errar é aprender. Contudo, ao invés de se fixarem no remorso, precisam aproveitar a experiência como uma boa oportunidade para discernimento no amanhã. Libertar-se da culpa é, sem sombra de dúvidas, colocar-se diante das consequências dos atos com a disposição de resolvê-las corajosamente. A adoção de criança abandonada é excelente prática do soerguimento moral. Pode-se também fazer opção por uma atividade onde se esteja em contato direto, corpo a corpo, com crianças carentes de carinho, de amparo, de colo, de cuidados pessoais em creches, em escolas, em hospitais, em orfanatos, etc. Meditemos sobre isso. Vamos agora a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o programa Mensagem de Esperança. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os mitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime. Que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se
não vacila e nem erra. Nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evitamos todo o mal, damos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoamos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxiliamos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. E no programa Mensagem de Esperança, vamos ao quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre fenômeno mediúnico. Algumas religiões condenam falar com os mortos. O que aconteceria se não existisse a mediunidade? A resposta de Joana é: não existisse a mediunidade e inumeráveis problemas seriam insolucionáveis, permitindo que mais graves conjunturas conspirassem contra a criatura humana. Sem ouvir-se, nem sentir-se, a realidade espiritual de que os implementos mediúnicos se fazem instrumento, certamente graçariam mais terríveis dramas e tormentosas situações injustificáveis. A mediunidade, colocada a serviço do bem com Jesus, enxuga as lágrimas da saudade, diminui as dores, equaciona enfermidades complexas, dirime dúvidas, sustenta a fé, conduzindo a caridade luminosa e libertadora. O Grupo Espírita Os Sirineu do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral: estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terça-feiras a partir das 18h30. Estudo sistematizado da doutrina espírita às quarta-feiras a partir das 19h30. Reuniões públicas doutrinárias às quinta-feiras no horário das 20 horas. Fluidoterapia realizada às sexta-feira a partir das 19 horas, logo após aqui o nosso programa. Evangelização espírita infantil aos sábados às 8h30 da manhã. E estudo básico do Espiritismo aos domingos, às 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeira. Sheila, essa programação do Grupo Espírita o Sirineu do Caminho, tem aquela de que espírito não dorme, né? Parece que também o Sirineu não dorme, não, que é domingo a domingo, né? Graças a Deus. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita.
O tema desta semana decorrerá sobre a irrefreável força de expansão do Espiritismo. Vendo o número de felizes que o Espiritismo faz, esquecemos as fadigas de nossa tarefa. Por tornar felizes aqueles que o compreendem, professam e praticam o Espiritismo teve, desde os seus primórdios, uma facilidade muito grande de propagação. Afinal, qual o aflito que recusa consolações? Quem poderia rejeitar, compreender os mecanismos das leis divinas, da lei de causa e efeito e todas as luzes oferecidas pelo Espiritismo? Só mesmo quem possui interesses escusos e ou subalternos a resguardar. Em uma curta excursão realizada em 1867 por Allan Kardec nas cidades de Bordeaux, Tours e Orleans, podemos verificar o fenômeno da inexorável propagação do Espiritismo e seus efeitos salutares sobre as pessoas. Pensemos então alguns lances do relato feito pelo próprio codificador. Abre aspas. Apesar das ocupações que nos retinham em Paris, pudemos ascender ao gracioso e insistente convite da Sociedade Espírita Bordalesa para estar presente em uma reunião anual, para a qual ocorreram visitantes vindos de uma grande distância, como Toulouse, Marmandam, Villeneuve, Libourne, Niort, Blaye e até Carcassonne, que está a 80 léguas. Ali tinha seus representantes todas as classes da sociedade. Estavam nele confundidas numa comunidade de sentimentos. Lá se encontravam o artesão, o cultivador, ao lado do burguês, do negociante, do médico, dos funcionários, dos advogados, dos homens de ciência, entre outros. Seria supérfluo acrescentar que tudo que se passou como isto deveria ser entre pessoas que têm por divisa: fora da caridade não há salvação, e que professam a tolerância por todas as opiniões e todas as convicções. Também nas alocuções de circunstância que foram pronunciadas, nenhuma palavra foi dita cuja suscetibilidade mais sombria pudesse chocar. Nossos maiores adversários, mesmo se ali tivesse se encontrado, não teriam ouvido uma palavra, nenhuma alusão à sua proposta. A autoridade tinha se mostrado cheia de benevolência e de cortesia com respeito a esta reunião, e lhe devemos o agradecimento. Ignoramos se ela ali estava representada de maneira oculta, mas seguradamente ela pôde se convencer ali, como sempre, de que as ideias professadas pelos espíritas, longe de serem subversivas, são uma garantia de paz e de tranquilidade, que a ordem pública nada tem a temer de pessoas cujos princípios são os de respeito às leis e que em nenhuma circunstância não cederam às sugestões dos agentes provocadores que procuravam cumprimentá-los, vistos sempre se retirarem e se abasterem de toda manifestação ostensiva. Todas as vezes que puderam temer que se fizesse ali um pretexto de escândalo e fraqueza de sua parte, certamente não. Ao contrário, é a da consciência da força de seus princípios que os torna calmos e a certeza que tem da inutilidade dos esforços tentados para abafá-los, quando se abstém, não é para colocar suas pessoas ao abrigo, mas para evitar o que poderia recair sobre a doutrina. Eles sabem que ela não tem necessidade de demonstrações exteriores para triunfar. Veem suas ideias germinarem com uma força irresistível, que necessidade teriam de fazer barulho. Eles deixam esse cuidado aos seus antagonistas, que, por seus clamores,
ajudam a propagação. As próprias perseguições são o batismo necessário a todas as ideias novas, como um pouco grandes. Em lugar de anulá-las, elas lhes dão o brilho. Mede-se a sua importância pela obstinação que se põe em combatê-las. As ideias não se aclimatam, senão a força de reclames de encenações, não tem senão uma vitalidade factícia e de curta duração, as que se propagam por si mesmas e pela força das coisas que tem a vida nelas, e são as únicas duráveis. É o caso em que se encontra o Espiritismo. A reunião terminou por uma coleta feita em proveito de infelizes, sem distinção de crenças e por uma precaução cuja sabedoria não se pode senão louvar. Apesar da brevidade da nossa permanência em Bordeaux, pudemos assistir a 2 sessões da sociedade, uma consagrada ao tratamento dos doentes e a outra ao estudo filosóficos. Podemos assim constatar, nós mesmos, os bons resultados que são sempre o fruto da perseverança e da boa vontade. No relatório que publicamos em nosso número precedente sobre a sociedade bordalesa, podemos, com conhecimento de causa, acrescentar as nossas felicitações pessoais, mas ela não deve se dissimular de que, quanto mais prosperar, mais será o alvo dos ataques dos nossos adversários. Que ela desconfie, sobretudo, das surdas manobras que poderiam urdir contra ela e dos pomos de discórdia que, sobre a aparência de um zelo exagerado, poderiam lançar em seu seio. Estando o tempo de nossa ausência de Paris limitado pela obrigação de para lá regressar um dia determinado, não pudemos, lamentavelmente, ir aos diferentes centros para os quais fomos convidados. Não pudemos senão nos deter alguns instantes em Tours e em Orleans, que se encontravam em nossa rota. Lá também pude constatar o ascendente que a doutrina adquire a cada dia na opinião, e seus felizes resultados que, por não serem ainda senão individuais, não são por isto menos satisfatórios. Em Tours, a reunião deveria ter quase 150 pessoas, tanto da cidade quanto das vizinhanças. Mas em consequência da precipitação com a qual convocação foi feita, somente os 2/3 delas puderam ali ir. Uma circunstância imprevista, não tendo permitido o aproveitamento da sala ao qual a convocação que havia sido escolhida. Reuniu-se em uma magnífica noite no jardim de um dos membros da sociedade. Em Orleans, os espíritas são menos numerosos, mas nesse centro não contou com número menor de adeptos sinceros e devotados, aos quais ficamos felizes de apertar a mão. Um fato constante e característico é que se deve considerar como grande progresso é a diminuição gradual e quase geral das prevenções contra as ideias espíritas, mesmo entre aqueles que não as partilham. Reconhece agora a todos o direito de ser espírita, como o de ser judeu ou protestante. Já é alguma coisa. O objetivo sério da doutrina, suas consequências morais, os recursos que ela pode oferecer para o alívio do sofrimento, a felicidade de reencontrarem os parentes ou amigos que se perdeu e de se conversar com eles, escutar os conselhos que vêm, fazem o objeto exclusivo e preferido das reuniões espíritas. O que se procura na doutrina, antes de tudo, é o que toca o coração. É uma coisa notável a facilidade com a qual as pessoas, mesmo as mais ilustres, compreendem e assimilam os princípios desta filosofia. É porque não é necessário ser sábio para ter coração e julgamento. Dizem eles,
Se nos tivessem sempre nos falado assim, jamais teríamos duvidado de Deus e de sua bondade, mesmo nas piorrésimas. Sem dúvida, é alguma coisa crer, porque já é um pé colocado no bom caminho. Mas a crença sem a prática é uma letra morta. Ora, somos felizes em dizer que, em nossa curta excursão, entre número exemplos dos efeitos moralizadores da doutrina, encontramos bom número desses espíritas de coração, que se poderia dizer completos, se fosse dado ao homem ser completo no que quer que seja, e que se pode considerar como os tipos da geração futura transformada. Há os de todas as idades e de todas as condições, desde a juventude até o limite extremo da idade, que realizam, desde esta vida, as promessas que nos são feitas para o futuro. Eles são fáceis de reconhecer. Há em todo o seu um ser reflexo de franqueza e de sinceridade que comanda a confiança. Desde o início, sente-se que não há nenhum pensamento dissimulado sobre palavras douradas ou hipócritas. Ao redor deles, e mesmo na mediocridade, sabem fazer reinar a calma e o contentamento. Nesses interiores benditos, respira-se uma atmosfera serena que reconcilia com a humanidade e compreende-se o reino de Deus sobre a terra. Felizes aqueles que sabem disto gozar por antecipação. Em nossas viagens espíritas, é menor o número de crentes que calculamos e que mais nos satisfaz, que aqueles desses adeptos que são honra na doutrina e que não são dela, ao mesmo tempo os mais firmes sustentáculos, porque a fazem estimar e respeitar neles. Vendo o número dos felizes que o Espiritismo faz, esquecemos facilmente as fadigas inseparáveis de nossa tarefa. Está aí uma satisfação, um resultado positivo, que a mais obstinada malevolência não pode nos tirar. A dica de livro desta semana nos traz o livro Obsessão, Desobsessão, da autora Sueli Caldas Schubert. Como sugere o subtítulo Profilaxia Terapêutica Espíritas, este livro aborda o problema avassalador e crescente das manifestações obsessivas à atuação dos espíritos desencarnados, sobre encarnado nem sempre clara e prontamente registrada. Aborda a complexa temática do tratamento preventivo e curativo das obsessões à luz do Espiritismo. Desenvolve o tema em 4 partes: a obsessão, a terapêutica espírita, a reunião de desobsessão e a desobsessão natural. Inclui estudo de casos atendidos em reuniões fechadas de desobsessão, revelando o trabalho eficiente de equipes de encarnada e desencarnada, onde o desejo de servir a tônica. Roteiro precioso para médios conscientes da sua missão com Jesus e Kardec. Quem busca entender melhor esse flagelo espiritual, que são as obsessões, como preveni-las e tratar as já instaladas, ou quem é de reuniões fechadas de obsessão, tem neste livro excelentes informações. Agora vamos mais a um bloco comercial e dentro de instante estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar.
Instale no seu lar, inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar para a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade, no Cirineu do Caminho, e adquira objetos de baixo custo e de condições de bom uso. Sua localização é na estrada do Cocodé, por detrás do Hospital Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sexta-feiras pela manhã, nas segundas, quarta e sexta à tarde, e no sábado pela manhã e pela tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino na dor, quando nos vemos questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variedades, sentimos falta de ensinamento que nos dê norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumos a dias melhores. Bem, amigos, chegamos mais no final do programa Mensagem de Esperança. Hoje tivemos alguns contratempos, né? Tanto com o nosso TP, como também com os horários, mas faz parte, né? Isso é que torna o programa mais dinâmico. O programa ao vivo é isso mesmo, tem esses contratempos e a gente tem que ter o jogo de cintura para a gente poder se sair. Então desejamos a você um ótimo final de semana, com muita paz, com muita bênção, né? Muita precaução. A gente sempre pede aqui toda sexta-feira, que não se excedam em brincadeiras, em bebedeiras, no volante, enfim, que a gente tenha muita paciência, muita serenidade e muito equilíbrio em tudo que a gente faz, para que a gente não prejudique o nosso próximo e, consequentemente, a nós mesmos. E a gente vai continuar com o programa com o nosso irmão Raul Teixeira, né? O tema dessa semana é Menores Abandonados. Então, boa noite, até a próxima sexta-feira, com o programa Mensagem de Esperança. Têm sido muito duras as observações que fazemos diariamente a respeito dos nossos menores. Ao lado dos menores bem-nascidos, os que têm família, os que têm lar, nos damos conta de que há centenas e centenas de meninos, de meninas, de adolescentes, que são menores ditos abandonados. Alguns são chamados pela técnica do serviço social, pelas técnicas sociológicas, de menores em situação de risco social. Naturalmente que os jornais estão cheios das crônicas a respeito deles no cotidiano das cidades grandes e das cidades pequenas. Há menores em condição de risco social que se atrelam a outros menores e furtam, e roubam, e agridem, e matam. Encontramos menores envolvidos em todo tipo de dificuldade social, em todas as esferas de comportamento moral de baixo nível. E certamente que a voz coletiva, a voz geral dirá que são menores abandonados. Pouca gente se dará conta de que esses menores abandonados não são apenas os que nascem nos guetos, nas favelas, mas todos aqueles que deixaram de receber, de alguma maneira, o suporte, a atenção, o respaldo, seja da família, seja dos governos, seja da sociedade em geral. É dessa maneira que nós vamos encontrando menores abandonados que nunca poderíamos supor que eles o fossem. Porque eles estão dentro dos lares, com seu pai, com sua mãe,
com seus irmãos, mas costumeiramente são órfãos sociais. Órfãos, diríamos, de pais vivos. E quando é que essa situação passará a ocorrer? Quando é que teremos esses órfãos de pais vivos? Todas as vezes que eles recebam desses pais coisas, mas não tenham propriamente os pais. Seja pelo motivo que for, se essas crianças, se esses moços estiverem fadados a crescer nas mãos de servidores domésticos ou nas mãos da via pública, sob o impacto das violências cotidianas das ruas da cidade, eles serão menores abandonados. Abandonados pelos pais que nunca têm tempo de conversar com eles, de dialogar com eles, de explicar-lhes os perigos encontrados pelas avenidas do mundo, nas pessoas que não merecem confiança. Serão menores abandonados pelas autoridades, que pouco se preocupam com o menor em si. Preenchemos dezenas e dezenas de folhas de papel. Publicam-se documentos os mais belos, bem elaborados, por técnicos, em torno da criança. Mas isto é apenas para efeito midiático. Isso é só para efeito de mídia. Porque nas nossas ruas, em nossas cidades, encontramos às dezenas esses menores abandonados. Altas horas da noite estão essas crianças e esses moços soltos nas ruas, nas praças. É impossível pensar que por ali onde eles estão, por onde nós passamos, não haja passado qualquer autoridade vinculada à infância, à criança, à saúde pública, ao bem-estar social. É impossível imaginar que essas autoridades não tenham visto essas crianças ali, esses menores ali. O que acontece é que, quase sempre, é apenas para efeito de mídia, todo esse vozerio que se desenvolve em torno da questão infanto-juvenil. Nós temos tantos menores abandonados nas ruas, como os temos nos lares, onde os pais lhes dão brinquedos, brindes, viagens, dinheiro, carros, motos, mas não lhes dão o coração. É por isto que quando nós olhamos o quadro atual do mundo, skinheads, menores infratores, menores assaltantes, menores homicidas, menores ladrões, ficamos pensando, se esse destino de tragédia, de miséria, se essa situação de periculosidade social não poderia ter sido evitada ou não poderá ser contida a partir dos corações humanos, dos pais, dos governos, dos administradores sociais, a partir do olhar da sociedade. O que é que deve passar pela mente de um desses menores, crianças ou adolescentes, que não são propriamente menores de rua, que não foram abandonados pela orfandade dos pais ou pelo abandono tácito dos seus genitores, mas aqueles meninos, meninas que vivem dentro de casa, com seu pai, com sua mãe, apenas com o dado é que esses pais são sempre ausentes, seja pelo trabalho, seja pela vida social intensa que levam, seja por que motivo for. Esses moços, essas crianças, esses jovens ou adolescentes, o que é que deverão pensar? O que é que lhes passa pela cabeça? Parecerá que eles são verdadeiros estorvos na vida
dos seus pais. Porque os pais nunca têm tempo para eles. Sempre coisas muito rápidas para atender a necessidades econômico-financeiras, para dar-lhes dinheiro, para ouvir a respeito de alguma das suas necessidades. Então, naturalmente, nós temos que mudar o nosso conceito de menor abandonado. Porque há menores que são abandonados, por exemplo, por professores. Principalmente quando o professor, ao ver o jeito abusado, desabusado dessa criança, daquele jovem, daquele adolescente, já se indispõe com ele e passa a acreditar que essa criança não tem jeito. Esse moço não tem jeito. De onde ele vem, não dá para salvar-se. São moços, são crianças abandonadas. São menores abandonados. Então eles começam a ser reprovados, porque aquele profissional colocou na mente que essas crianças não têm condição, não têm salvação. Não estamos fazendo apologia da aprovação automática por si mesma, não é isto. É que nós não podemos reprovar alguém porque achamos que esse alguém não tem condição. E a partir daí realizarmos essa exclusão. Será mais uma exclusão para esse menor abandonado pelo seu professor. Esses menores, essas crianças, essas pessoas já são abandonados porque não têm atendimento médico. Eles não se dão conta do próprio desenvolvimento do corpo, da mudança de fase. Não há ninguém que lhes diga por que é que surgiram os pelos, a menarca, as poluições noturnas. Eles não sabem como essas coisas se passam, eles não sabem como essas coisas se dão. São menores abandonados da saúde pública. Eles recebem esse opróbrio da sociedade. São pessoas que parecem não ser ninguém. Então, quando nós pensamos em menores abandonados, imaginamos que sejam somente aqueles que estão nas calçadas, no meio das ruas, cometendo atos infracionais, mas também são abandonados aqueles que dentro de casa não têm seu pai ou sua mãe que lhe possa falar ou que lhes possam dizer a respeito dos perigos que eles encontrarão pelas ruas. Para que não caiam na lábia dos espertalhões, daqueles que querem tirar proveito de crianças e de adolescentes, daqueles que querem ganhar dinheiro às custas da prostituição infantil ou infanto-juvenil. Há tantos modos de criar menores abandonados, de criar menores carentes. Nem toda criança, nem todo jovem que carrega nos pés caros calçados, tênis de marca, roupas de grife, deixam por isso de ser menores abandonados. Porque há muitos adultos que têm grande facilidade em dar coisas, mas têm uma enorme dificuldade em se dar nas coisas que dão. É por essa razão que nós precisamos tratar dos menores abandonados. Aqueles que não têm comida, que não têm pão, que não têm roupa, que não têm casa. Dever das autoridades, dever da sociedade. Mas aqueles que têm casa, que têm pão, que têm comida, que têm roupa, que têm quase tudo, mas lhes falta o amor dos pais. Cabe-nos pensar no estilo de apoio que estamos dando às nossas crianças, nossos filhos, nossos menores, e honestamente verificarmos se, apesar de todas as coisas que lhes damos, se não estamos convertendo nossos filhos em outros tantos menores abandonados.